Pessoal, tivemos uma pequena queda no sinal. Retomando aqui. Só pediria que me desse um ok aqui se o som está bem. Pessoal dando ok. Beleza, então vamos retomar aqui. Bom, conforme eu estava falando, tínhamos abordado a questão de previdência rapidamente na palestra de 2 semanas atrás sobre o Aprenda a Comparar. E lá nós colocamos que a importância era de iniciar o mais cedo possível, independente do valor de contribuição. Então, quanto mais cedo, melhor. Mais cedo, antes se chega no valor, muitas vezes que desejamos em relação à nossa aposentadoria. Então não existe idade mínima para contratação. Temos inclusive exemplos de previdência infantil hoje em dia. Eu tenho para minha filha uma previdência que eu montei quando ela tinha 2 anos de idade. Ela nem sabe disso, vai ter uma surpresa daqui a alguns anos. Eu vou passar, pessoal, aqui para o Júlio. E o Júlio já começa a entrar no tema especificamente aqui em relação aos planos, né? Simulações e o que é necessário, importante vocês prestarem atenção no momento que forem buscar ou contratar ou pesquisar sobre planos de previdência. Permaneço aqui com vocês via chat, qualquer dúvida, estou também à disposição. Olá pessoal, vamos fazer então alguns casos práticos aí também, né, para a gente dar uma visualizada junto com vocês dos benefícios da gente ter uma previdência privada, né, pensar no futuro o quanto antes para manter, né, um futuro com mais qualidade de vida. Aqui a gente vai fazer uma simulação de plano, né, para uma pessoa que tem hoje 25 anos, nasceu em 86 e que quer se aposentar aos 65 anos. Né? Então, essa pessoa aí vai contribuir durante 40 anos. Isso vai dar em torno de 469 meses. Né? O plano de aposentadoria dessa pessoa é R$200 por mês. Né? Aqui tem a renda bruta estimada, né, da reserva. Aqui projeções de rentabilidade. Né? Vamos pegar pela rentabilidade mais conservador aqui na faixa de 9% ao ano, teria uma reserva bruta estimada de R$777 mil. Então a gente vê a diferença de guardar uma pequena quantia, né, R$200 por mês, aplicado aí até a idade de aposentadoria, nesse caso 40 anos, né, a pessoa foi guardando 200 por mês, juntou uma reserva então de 777 mil. Se a gente for fazer esses R$200 por mês vezes 469 meses, a gente vai ter o resultado de R$93 mil que essa pessoa foi juntando ao longo desses 40 anos. Né? Então, R$93 mil deste valor aqui é a contribuição dessa pessoa na Previdência. O restante são todos os juros acumulados com o passar do tempo. Né? Então, a gente vê que começar o mais cedo possível, né, é a melhor saída, e a gente vê então os juros trabalhando a favor, né, do contribuinte. Ok? E 10, 11%, né, rentabilidades bem maiores, a gente vê uma mudança de 1%, leva a quase 300 mil de mudança aqui na rentabilidade, né, assim como 11%. Então, sempre a gente procura fundos de previdência que tenham bons rendimentos, aliado a taxas baixas, né? Isso é o que a gente sempre procura e isso é o que a gente tem aqui pela XP, que a gente vai apresentar para vocês logo mais.
A gente tem também aqui previdência infantil, né, contribuições mensais a partir de R$100, nesse caso aqui um exemplo de 150, período de 0 a 21 anos, com rentabilidade média de 10% ao ano projetado. O valor acumulado por essa pessoa é R$107 mil, né? Então uma reserva durante 21 anos de R$150 por mês, que nem a filha do Momberger, né, que ele comentou que está fazendo uma reserva todo mês desde o nascimento dela. Quando seu filho chega aos 18, 21 anos, tem uma bela de uma notícia para dar, né? Então, uma forma de garantir aí o futuro também, uma boa faculdade ou até um belo carro, um belo apartamento aí também para o filho. É mais uma modalidade disponível aqui com a gente, né? Sim, Carlos, valor bruto, né? Só precisa descontar imposto de renda, a gente vai falar um pouquinho de imposto de renda depois, ok? Aqui, ó, isso aí que eu venho falando para vocês agorinha mesmo. O que a gente tem que observar bastante na hora de escolher um plano de previdência? 3 fatores principais, né? Rentabilidade, o quanto que o fundo vem rendendo, se é um fundo de renda fixa, multimercado ou que tem ações também, né? E vai do perfil de cada um, também vai de acordo com o tempo estimado da aplicação. A taxa de administração do fundo, né, se é caro ou se é barato, então sempre preferir taxas de administração menores. E taxa de carregamento, né, sempre preferir fundos, né, instituições que não cobrem taxa de carregamento. Isso é difícil da gente ver no mercado, todos os bancos grandes do mercado cobram taxa de carregamento. Né. E o que é essa taxa, para quem não sabe? Ela é uma taxa cobrada em todo aporte que o contribuinte faça. Então a gente tem aqui um exemplo de taxa de carregamento de 5%. Se você na sua previdência coloca R$100 por mês e a taxa de carregamento é 5%, então esses 5% dessa contribuição é comido já no aporte que você está colocando, né? Então você não coloca 100, você coloca 95 no fundo, né? Que nem o Magnum Logan aí coloca pra gente, isso é um absurdo, realmente, né? Então, a instituição aqui já fica com 5% da tua contribuição no início, né, na largada. Então, a gente tem que sempre procurar fundos e instituições que não cobrem isso. É o caso das que a gente trabalha, né, elas não cobram essa taxa. Então, isso também é bastante fundamental a gente observar na hora de escolher a previdência. O Magnum diz que observou bem, né, que a previdência dele não tem taxa de carregamento. Perfeito, então, Magnum. É isso aí que tem que ser mesmo. Vamos dar uma olhadinha em vantagens, né, da gente fazer uma previdência privada aqui, ó. Primeiro de tudo, a gente tem redução de R na tabela regressiva, né? A gente sempre trabalha com fundos de investimento aí normalmente no mercado onde se deixar acima de 2 anos a tabela cai para 15 e o 15% seria o mínimo, correto? Nos fundos de previdência com plano de tabela regressiva para o imposto de renda, esse imposto cai até 10% para prazo acima de 10 anos. Então, como a visão da previdência privada é ser um investimento de longo prazo, isso é um fator bem benéfico, né? Uma grande vantagem então, para quem pensa a longo prazo, quem quer fazer uma previdência privada. Então, é o único tipo de investimento que a alíquota cai de 15% em determinado prazo. Em todos os outros, o mínimo seria 15%. Tem também a questão da dedução de R no PGBL, né, que você pode aproveitar uma parte aí dos seus depósitos anuais para descontar no imposto de renda. Então também é algo que pode ser aproveitado. Planejamento sucessório familiar, algo importante aqui quando você pensa em se livrar de questões de inventário, se livrar de algum advogado, né, e consequentemente de taxas que isso possa incorrer. Então você, quando faz a previdência e ao longo dela tem a oportunidade de colocar lá no cadastro para quem vai ficar, né, ou para quais pessoas, pode ser mais de um, vai ficar o valor acumulado da previdência se algo pior acontece com você, né? Então você coloca isso lá, o percentual da reserva que vai para cada pessoa e não é feito nem inventário, nem precisa de advogado, né? Se acontece falecimento, a instituição liga para os beneficiários e comunica que está fazendo aí o depósito do valor a ele tido, né?
O Jorge disse que advogado tem que ganhar dinheiro, mas a gente também tem que poupar de gastar, né, Jorge? Então esse é o principal que a gente comenta aí nessa noite. A gente quer gastar menos aí os contribuintes e ter mais rendimento. Então, nesse caso, a gente tem que tentar se poupar de taxas. Né? Até se poupar de briga, né? Que pode ter inventário. Imagina a briga que dá se tu tem 1 milhão guardado. Né? Isso aí vai para inventário e fica anos, né? Correndo. Então, até poupa trabalho de inventário, né? Poupa até insatisfação entre os familiares. Né? Então, isso é interessante. Previdência privada também não tem taxa de performance, né? Que seria se o fundo entrega uma rentabilidade acima do previsto, o gestor ficaria com uma parte dessa rentabilidade, né? Isso não ocorre nos casos de previdência privada. Outra vantagem é o pagamento de imposto de renda apenas no resgate ou no recebimento da renda lá no futuro, né? Não tem aquele come cotas, então, que a gente está acostumado a pagar nos fundos de investimento. Ok? Shirley Germano diz que está olhando no 3G e está apanhando para conseguir acompanhar. Realmente pode ser que a internet no 3G não seja tão suficiente para acompanhar. Mas isso aqui vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado para vocês assistirem no Aprenda Mais. Então essa palestra aí, Shirley. Fica gravada a partir de hoje à noite e daí tu pode assistir tranquilamente. A Liz já colocou aí, a Liz trabalha com a gente, já disse que vai te enviar o link depois, né? Ela envia um link também a todos os que se inscreveram aí para ninguém perder. Já vamos entrar na questão de previdências disponíveis aí, Pazenota. A gente já vê isso mais pra frente. Vamos ver aqui diferenças, né? Entre PGBL e VGBL. Primeiro de tudo, você tem que escolher um deles, né? Então, a letrinha P ou a V. Na PGBL, né, as contribuições... Primeiro de tudo, né, para facilitar, quem tem que escolher a P é quem faz cálculo de imposto de renda e informativo de imposto de renda completo. Então, se você está enquadrado nesse cenário, você faz o PGBL. Porque aí tu pode até 12% da tua renda bruta anual colocar nessa aplicação e deduzir isso do pagamento do IR anual. Né? Então, isso é uma grande vantagem. Você usufrui desse valor que você teria que pagar hoje como um investimento adicional no seu PGBL. Né? Você aumenta seu benefício futuro na Previdência, né? Sem gastar no momento em imposto de renda. Já no VGBL isso não é possível, né? Pois você opta por um plano mais simplificado no seu imposto de renda, onde você não precisa pagar, né, também a alíquota anual. Ok? Então, essa é a chavezinha simples para você escolher. Você faz declaração de imposto de renda completa? Se sim, PGBL, se não, o V. Nos dois não há incidência de come-cotas, né? Os dois também podem ser optados aqui pela tabela regressiva ou progressiva, a gente vai ver as tabelas mais para frente. E tem a questão aqui do imposto de renda. No PGBL, você hoje não está pagando imposto de renda naquela alíquota anual da declaração e você está jogando isso para frente, pois no saque da Previdência o imposto de renda incide sobre o total resgatado, não só sobre o lucro, né? Então isso é algo interessante também para vocês observarem se é vantajoso. Enquanto que no VGBL o imposto de renda é só sobre o lucro. Ok? Então, esses aí são os detalhes nessa tabela aí, está bem explicadinho. O Boom disse que a taxa de carregamento está sendo o carrasco da previdência dele, então já tem que trocar, né, Boom? Vamos ver mais para frente alternativas aí para ti. Aqui, ó, escolhendo a tributação agora, né? Já que agora vocês já escolheram se querem o P ou o VGBL, agora vamos escolher a tributação, se vai ser o progressivo ou o compensável, né? Também chamado de regressivo. Então aqui, ó, no progressivo, as alíquotas incidentes sobre as rendas de aposentadoria e benefício de risco, né? As alíquotas são de acordo com o valor anual que é retirado.
Então, progressivo ou compensável, que significa a mesma coisa, né? Regressivo vem depois, a gente vai ver depois. Então, o progressivo é de acordo com quanto de valor vocês tiram por ano, né? O somatório dos resgates anuais. Então, se ficar aqui até a faixa de 40 mil, é interessante. Ainda mais interessante se ficar até 30 mil ou 19 mil, né? Se tirar até 19 mil por ano, não paga nada de imposto de renda. Se tirar até 29 mil, paga 7,5. De 29 a 39, 15 e assim vai aumentando, né? Então, eu recomendo essa tabela do progressivo para quem tem em mente tirar no máximo 39 mil, né, no final dessa aposentadoria por ano. Né? 39.200 por ano dá 3.200 por mês. Então, quem pensa em tirar mais de 3.200 é melhor neste momento escolher o regressivo, né? Porque provavelmente até vai deixar mais de 10 anos aí aplicado. Ok, vamos ver agora o regressivo então, que é esse que eu comentei, pode ser o mais vantajoso. Nesse caso aqui, a alíquota de IR varia de acordo com o tempo da aplicação na Previdência. Então, se você investir até 2 anos, a alíquota é alta, né? Mas a gente sempre tem uma ideia de Previdência para no mínimo uns 6, 8 anos. Então, de 8 em diante, isso cai para 15%. E o mais interessante aqui que eu comentei para vocês antes, ó, se vocês ficarem em mais de 10 anos nessa Previdência, a alíquota cai para o mínimo de percentual, que é 10%, e somente sobre o lucro, no caso do VGBL. Então, é o cenário mais interessante aqui de todos. Ter um prazo de investimento acima de 10 anos pela regra do regime regressivo. Ok? O Paulo pergunta se vale a pena ficar só em PGBL se a aplicação for maior do que 12% da renda bruta. Se for 12%, vale. O melhor seria os 12%, Paulo, porque daí tudo o que tu pagaria hoje de imposto de renda, tu não paga e tu aplica no PGBL. Né? Então, deixa 12% no PGBL e o resto tu faz um V. Tu pode ter os dois para ti. Né? Então, usa até os 12 no P. E se sobrar acima, tu coloca no V, porque no V tu paga imposto de renda somente sobre o lucro. Ok? Então tem que usar essa artimanha fiscal aí também para pensar o investimento. Beleza? E aqui, ó, se vocês têm hoje uma tabela progressiva que vocês escolheram, né, vocês podem ainda trocar para o regressivo. O contrário não dá. Né? Se vocês estiverem no regressivo hoje e quiser trocar para o progressivo, não dá. Então, somente se vocês estiverem no progressivo, numa previdência atual, vocês têm escolha. Né? No regressivo, geralmente é a melhor escolha, então não tem também por que trocar. Ok? Então, progressivo troca para regressivo, mas regressivo não devolve lá para o progressivo a troca de novo. Aqui a gente vai ver um caso, ó, bem para a pergunta do Paulo, uma pessoa que tem imposto de renda pela declaração completa, se ela fizesse e se ela não fizesse um PGBL, qual seria a diferença? Ó, a renda bruta anual da pessoa é 60 mil reais. A pessoa que tem o PGBL, 12% da renda bruta ela colocou no PGBL. Então a nova base de cálculo da renda bruta da pessoa diminuiu, né? Passou lá dos 60 mil para 52.800, porque ela descontou a contribuição. Essa contribuição é descontada da renda bruta anual, ok? A alíquota do imposto de renda naquela declaração de 27,5, então, sobre os 60 mil reais deu 16.500. Para quem tinha o PGBL, os 27,5 incidem sobre os 52.800, então aqui a gente já tem uma diferença, né? E aqui a gente considerou parcela deduzir de gastos médicos e demais na faixa de 8.300. Então, a pessoa sem o plano de previdência PGBL, que declara pelo formulário completo, teve que pagar 8.186 de imposto de renda. Enquanto que a que tem o PGBL pagou apenas 6.200. Então, fez uma economia de 1.980 em um ano. Ok? Então, a gente viu um caso claro aí da vantagem, né, em se ter o PGBL para quem declara pelo formulário completo. Então, temos uma economia
de imposto de renda, né? A gente precisa pagar um pouquinho menos. Ok? Vamos às carências, né? As carências na previdência privada. O que significa carência? Quando você faz algo na sua previdência, você tem que esperar um mínimo de tempo para fazer outra coisa depois, né? E aqui a gente vai ter vários exemplos, né? Resgate inicial, digamos que tu começa a contribuir hoje para a previdência. Dependendo da instituição, tu só pode resgatar, em caso de emergência, 2 meses após a abertura ou 1 ano depois da abertura, né? Então isso vai depender. Se você pede um resgate hoje da sua previdência, né, no meio das contribuições, você precisa de um dinheiro. Vai lá e pede um resgate. Pediu o resgate, o próximo resgate esporádico só pode pedir daqui a 60 dias, 2 meses. Não tem essa carência. A portabilidade também, carência de 60 dias. Então, se tu está numa previdência hoje, tu quer trocar, pode trocar tranquilamente. Mas para trocar de novo depois, tem que esperar 2 meses. Ok? Então, esse é o caso da portabilidade. E entre fundos da mesma instituição é 30 dias. Por exemplo, tu tem uma previdência em renda fixa e agora você acha que vai ser ações um bom negócio. Então você pede hoje a troca para ações. Ok, trocou. Para voltar para a renda fixa de novo tem que aguardar 30 dias. Certo? Então esses aí são os casos de carências que a gente tem nas previdências. Em caso de morte ou invalidez permanente, durante o período de carência, a reserva é liberada ao beneficiário. Então, digamos que você colocou lá e a carência para resgate inicial é de 1 ano. Se ocorreu a morte ou invalidez da pessoa que estava contribuindo, a seguradora libera de forma imediata. Não tem daí período de carência. Ok? O Pazenoto pergunta aí sobre rentabilidade, se tem previdência de 1% ao mês. Depende do perfil que tu vai querer, né, Pazenoto? A gente tem previdências que tiveram fundos de inflação no passado, que chegaram a render 25% em 2012. Okay? Então isso dá mais de 2 ao mês. Certo? Então depende do teu perfil, do que tu procura, né, o quanto tu quer correr de risco. Aí a gente vai ver algo que esteja de acordo com o que tu busca, né, com os teus objetivos de vida. Certo? Agora chegou lá no final da previdência de vocês. Acabou o período de contribuição e agora vocês vão começar a receber, né? Como é que funciona isso? Nesse primeiro período aí do recebimento, né, no primeiro mês, vocês têm a opção de resgatar 100% do saldo. Ó, juntei lá 1 milhão na previdência durante todos os anos que eu contribuí, agora eu quero tudo na minha conta bancária. Pronto, a seguradora vai lá e deposita na sua conta, né? É seu, está lá. Você também pode solicitar resgates parciais, né? Respeitando as carências legais do PGBL, do VGBL que eu falei que é de 60 dias. Né? Então vai lá, cada 60 dias resgata algo que você acha que vai dar para viver tranquilo 2 meses e vai tranquilamente assim. Você também pode resgatar periodicamente, cada meio ano, cada 3 meses, a cada ano. Então pedir um resgate de um valor que você queira, né? Vai direto para sua conta bancária. E também, né, algo que é bem interessante, vocês podem converter o valor total que vocês juntaram no final do período em parcelas mensais. Né? Aí você começa a receber em vez de pagar mensalmente. Então você recebe mensalmente um valor estipulado lá na sua conta bancária, né? Todo mês entra uma TED, um DOC da seguradora lá para vocês no valor combinado. Né? Então pode ser uma renda mensal vitalícia, pode ser uma renda mensal temporária, né? Vai depender de quanto que vocês querem resgatar. Por exemplo, se você arrecadou lá 1 milhão e quer resgatar 50 mil por mês, isso aí vai levar em torno de 20 meses para resgatar tudo. Né? Agora, se você quer uma renda mensal de 5 mil, provavelmente com os juros das operações mês a mês, você só resgate mesmo os juros e o 1 milhão vai ficando lá, né? Para algo mais sério que possa surgir. Então, são várias formas que você tem para resgate futuro. Né? Daí, cada um faz o seu pensamento, pode trocar isso depois. Enquanto está fazendo a renda mensal vitalícia, eu preciso 100% do saldo, tranquilo. Né?
Isso é só combinar com a seguradora, com a gente aí que é feito. Ok? Né? Não é nada fechado, é tudo, vocês podem optar por um nesses casos e depois trocar. Aqui a renda vitalícia, falando um pouquinho mais se ela é vantajosa. Né? Primeiro que ela leva em conta o saldo no final do plano e a idade de aposentadoria. Né? Então, uma pessoa com 60 anos arrecadou R$194 mil, vai ter lá... Não, uma pessoa aos 60 anos arrecadou R$500 mil, a seguradora calcula lá de acordo com a tabela atuarial, né, de risco daquela pessoa, se é homem ou mulher, quantos anos tem, né, se tem alguma doença dentro da família que possa influenciar, calcula o valor que vocês vão receber mensalmente, né, vai de acordo então com a tabela atuarial que é de cada seguradora. A mais comum é essa T2000, que foi feita no ano de 2000, né, que a tabela atuarial funciona como sendo o risco de morte da pessoa a cada ano que passa. Então isso está tabelado lá, se vocês quiserem saber, é só jogar no Google tabela T2000, aí vocês sabem, de acordo com a idade de vocês hoje, o percentual de risco de morrer que vocês têm. É até interessante dar uma olhada nisso, baseado em estudos feitos pela ciência, né? Essa tabela até já está um pouquinho desatualizada, porque foi feita em 2000, né? Com os avanços da ciência a gente tem sempre a expectativa de vida um pouquinho maior com o passar dos anos. Então daqui a pouco eles até podem fazer uma nova tabela, né? A última que a gente tinha antes da 2000 era de 86, então levou 14 anos para surgir uma nova tabela. Está quase batendo 14 anos novamente, né? Aqui o pessoal da XP também programou um videozinho que eu vou passar para vocês agora, né, sobre sugestão da XP na hora de se aposentar. Né, sobre sugestão da XP. A dica é, na aposentadoria, não optar pela renda mensal vitalícia, porque em caso de morte, o dinheiro acumulado no plano vai para a instituição e não para os beneficiários. A nossa sugestão é, em vez de optar pela renda, aumentar a idade de aposentadoria do plano, fazer resgates de 2 em 2 meses do valor necessário, que em caso de morte o dinheiro acumulado vai para os beneficiários da proposta. Ok, pessoal? Aqui a gente também dando uma faladinha sobre o planejamento familiar e sucessório que eu comentei para vocês, né? A gente consegue, a partir da Previdência, evitar burocracias no processo de inventário, né, evitar despesas, brigas familiares, né, que são constantes aí nos processos de inventário, e também anos de espera, dependendo do caso. Né. A gente sabe aí de pessoas que estão há 15 anos aguardando sair um inventário e não sai. Né. Tem sempre alguém travando o processo, querendo mais, né, ou querendo que o outro ganhe menos, então sempre tem aquelas briguinhas familiares recorrentes em função disso. Né. Investir em previdência então facilita todo esse processo, né. Já tem lá na sua previdência descrito quem vai ficar com quanto % da sua renda e não precisa nada mais ser definido, né. Você já definiu em vida isso, então vai para as pessoas que você quer. Então aqui, ó, mais detalhes. É possível escolher os seus beneficiários e a proporção de cada um. Vai colocar lá o filho, eu quero que fique com 20%. O irmão eu quero que fique com 15%. A esposa com 30%. Então você coloca lá cada um, o nome completo e o percentual. E eles serão comunicados, né, somente se houver algo mais grave. Senão ninguém sabe de nada, só você. Ok? E também algo interessante aqui é que um não sabe do outro. Por exemplo, eles não saberão quanto que você tinha de reserva acumulada e o quanto de percentual que ficou para eles. Né? A gente fala aí que até tem gente aí usando para botar a amante na jogada. Né? Então, a pessoa pode botar lá, eu quero que fique para minha filha 50%, para a esposa 40% e para a amante 10% para ela ganhar uma beira. Então ninguém vai saber que ela ganhou isso, né? Só ela mesma.
Então é um processo bem sigiloso mesmo que acontece, né? Só falando de economias aqui, ó, pessoal, em relação a impostos, em São Paulo tem o ITCMD1, que é o Imposto de Transmissão de Causas Mortis e Doações, né, que temos nos processos de inventário. Isso já é 4% do valor, já fica, né? Custos de advogado, normalmente 8% da causa e despesas judiciais mais 1%. Então já é 4 mais 9, já dá 13. E mais ainda o tempo, né, pessoal? Então a reserva é liberada imediatamente nos casos de previdência. Ok? Então aqui a gente já tem 13% economizado. Ó, Jorge, tu que tinha comentado antes. Ok? O leão sempre presente, né? Então a gente tem que trabalhar, batalhar para economizar isso aqui. E com a previdência a gente consegue. Aqui também o pessoal da XP comentando um pouquinho sobre o planejamento sucessório para vocês. Cada vez mais as pessoas procuram previdência para planejamento sucessório, porque o dinheiro investido em previdência ele não entra em inventário. Por que é importante ter parte dos seus investimentos em previdência? Porque até sair o inventário, a sua família vai precisar de um dinheiro para se sustentar. Previdência é como se fosse um seguro de vida, só que com rendimento. Certo? Então vamos seguindo aqui. Segurança, né? Como é que é a questão da segurança dessas previdências? Primeiro de tudo, o dinheiro investido no plano de previdência é alocado em um fundo exclusivo de investimento, né? Ele está separado dos recursos da empresa e esse fundo é fiscalizado pelo Banco Central. Então, mesmo que nos casos das seguradoras, a seguradora quebre, não tem nada a ver a seguradora quebrar com a previdência de vocês, porque a previdência está colocada num fundo separado, fiscalizado pelo Banco Central, um outro CNPJ, então é uma outra empresa, na verdade, esse fundo, ok? Então ele fica lá somente para investimentos, fica guardadinho, não tem nada a ver com o patrimônio da seguradora. Então a gente trabalha aqui com Mafre bem forte, é uma das que tem maior rentabilidade, menores taxas, né? E Catu também. E a Mafre até tem a sede na Espanha, então o pessoal estava meio preocupado. Mas isso aqui é um caso claro, né? Então, o patrimônio da empresa, se ela quebrar, ele é separado dos recursos alocados aí nesse fundo de investimento da Previdência. Então, não tem nada a ver. Se a empresa quebrar, o fundo ele vai para uma outra instituição fazer a gestão. Por exemplo, troca da Mafre lá para o Banco Itaú ficar fazendo a gestão, então, dessas previdências. Mas vocês não perdem dinheiro, longe disso. Ok? Isso tem que ficar bem claro, é bem interessante também essa questão. Nos planos de entidades abertas, né, que são os planos de previdência disponíveis, mesmo o investimento mais agressivo, que é o multimercado aí, composto de ações, ele tem um risco menor, por estar limitado a investir no máximo 49% em renda variável. Então, o fundo mais agressivo de ações não investe mais do que 49% em renda variável, até porque ele não pode, né? Essa é a lei. Então, o fundo, para ficar enquadrado, não pode investir mais de 49% em ações, certo? Então, mesmo que vocês escolham o mais agressivo de todos, é disponível, saibam que, no máximo, essa parcela aqui está alocada em renda variável. E também a gente tem aqui o auxílio da SUSEP, que é... Então, as empresas de previdência privada são obrigadas a constituir reserva técnica. Essa reserva são a garantia, ou seja, o lastro de que os benefícios futuros dos participantes serão pagos. E essa reserva técnica é acompanhada pela SUSEP continuamente. Okay? Então, são dois órgãos fortes aí fiscalizando as empresas seguradoras e de previdência privada, então, que estão nos auxiliando como investidores, né? Elas que fazem então, toda a regulamentação e fiscalização dessas instituições. Nossos parceiros aqui pela XP. Mafre, né, presente já em 43 países, mais de 5 mil escritórios, né, uma das instituições de seguros e previdência mais fortes e sólidas do mercado.
né? Uma que trabalha só com seguro e previdência, especializada nisso, e por isso não tem todo um pessoal abaixo bancário, né? Por isso que Brasilprev, Bradesco e Itaú, que a gente também trabalha, né? Acabamos não indicando por as taxas serem maiores, né? Também acaba tendo taxa de carregamento, porque tem muito pessoal abaixo deles, né? Trabalhando no banco. Então, como a Mafra, Sul-América e Icatu são especializados nisso, trabalham para gerar mais rendimento e menos taxa, e acabam sendo as indicadas aqui por nós. Ok? Então, Mafra e Icatu estão com rentabilidades excelentes, né? A Mafra, inclusive, é contribuições a partir de R$100 com aporte inicial zero, vocês podem fazer. Né? Então, é o plano mais em conta hoje do Brasil, junto também com a Sul-América e Icatu. Melhores rentabilidades, menores taxas e menores parcelas de contribuições, aí, como eu comentei para vocês, a partir de R$100 por mês. Você consegue fazer essa previdência, ou colocando um aporte mínimo de 1.200 e nada por mês, também é possível. Você quer colocar um aporte inicial bem forte, não quer contribuir por mês, quer contribuir só por ano, fica a teu critério, né? A gente pode emitir boleto, um por ano, um por mês, pode ser também débito em conta, no valor que vocês programam. Então temos aí várias disponíveis. Magno, na média da taxa de administração dessas três é de 1% ao ano. Então os fundos aí de renda fixa até multimercados na faixa de 1 a 1,5 são as menores taxas do Brasil para fundos de previdência. Bancos, para ter uma ideia, normalmente cobram no mínimo 3%. Ok? O Pazianotto pergunta se os aportes podem ser TED. Não, Pazianotto, é débito ou boleto. Mas pode programar um débito automático na conta aí, né? E é feito tranquilamente, nem tem a taxa da TED daí. Concorda? É uma maneira bem simples. Tu mesmo pode entrar lá no site da Previdência, né? À medida que vocês tenham uma, é liberado como se fosse um Bankline para vocês, né? Home Banking. Vocês entram lá e, quero programar para o dia 20 de março um aporte débito automático na minha conta no valor de R$3.000. Nessa data programada vai ser feito tranquilamente, então não precisa nem se preocupar em fazer TED e ter os custos da TED. Ok? É bem simples até. E fora isso, se quiser um boleto, né, só encaminhar pra gente aqui, Júlio, quero um boleto para a semana que vem no valor de R$300. Já mando por e-mail para vocês e pode pagar em qualquer lotérica aí, ou mesmo pela internet, né, com código de barras, bem tranquilo. Ok? Então são essas instituições que a gente trabalha, né, todas instituições bem sólidas, reconhecidas aí no mercado, né, então a gente tem muita instituição aí para oferecer para vocês. Vamos ver aqui algumas taxas, A gente tem aqui, comentei para ti, Pazianotto, média de taxa de administração da Mafra 1, Icatu 1,5, Sul-América um pouquinho mais alto, 2,5, mas não chega nem de perto lá nos bancos, né? Que são no mínimo uns 3%. E ao carregamento que eu comentei, bancos cobram 3,5 Itaú, 5% Bradesco, 4 Banco do Brasil, 5 Santander, 2 HSBC, e as três aqui que a gente tem, Sul-América, Mafra e Icatu, 0. Então não tem aquela taxa de carregamento que a gente comentou antes, que é a parcela de contribuição mensal que vocês fazem, que parte dela já fica para a instituição e nem entra na reserva. Ok? Então, aqui a gente tem a oportunidade de não ter essa taxa de administração. O Carlos Costa disse que ele paga para a filha dele trimestral, porém não está satisfeito porque eles cobram R$3, 3% de taxa de carregamento, né, Carlos? Se teu plano for aqui com a gente pela Mafra, Sul-América e Icatu, não tem essa taxa de carregamento. Né? Não sei por qual intermédio você chegou aí na sua previdência, mas se quiser trocar aí, a gente faz para ti. Só entra em contato com a gente por e-mail aí amanhã, ou hoje ainda, manda um e-mail para a gente, né, dando mais detalhes, que a gente
já resolve. O Magno diz que a taxa de administração dele é 2,75 na Icatu. Depende do fundo, né, Magno? Se for um fundo de ações, um fundo multimercado com até 49% de ações, vai dar mais trabalho para o gestor e é mais condizente que ele cobre uma taxa de administração mais elevada, né? Isso é normal. Fundos de renda fixa e conservadores cobram taxa mais baixa, então é de acordo com o trabalho que dá para o gestor, na realidade, né? Ok? Então, ó, essa taxa de carregamento que a gente vem falando, ó, eu conheço várias pessoas que não estavam atentos a isso. A gente faz aqui, para quem quiser, comparativos, né? Até para vocês que estão assistindo aí. Quem quiser mandar um e-mail para a gente aqui no contato@focalize.com.br. A gente pode fazer um comparativo da previdência que vocês possuem hoje com planos que a gente tem aqui, né? Então, antes de já trocar, vocês podem fazer realmente esse comparativo na prática, o que seria diferente se vocês tivessem um dos nossos planos, para ver a vantagem financeira que teria, né? E nesses vários comparativos que a gente já fez, né, e a gente não perdeu para dizer a verdade para vocês hoje, não perdemos uma comparação toda, a gente encontrou algum fundo vantajoso aqui na casa. Em várias delas tinha taxa de carregamento e a pessoa que contribuiu para a Previdência nem sabia o que era isso. Então, isso é algo muito importante, estarem atentos, né? Tira um extrato da Previdência, vê o quanto está rendendo, se tem alguma taxa no meio. É importante vocês saberem, né? Investimento para vocês mesmos, para o futuro. Então, quanto que eu conseguir eliminar de taxa hoje, a reserva fica maior, né? Magno pergunta aí quais informações a gente precisa. Magno, o ideal é um extrato atual da tua Previdência, né? E aí, ali a gente consegue o nome do fundo, quanto que tu contribui mensal, quanto tu já tem, e até se tu conseguir mandar mais detalhes seria interessante, mas o extrato atual do teu fundo a gente consegue fazer, né? Tenta puxar, não sei se consegue acessar pela internet a tua Previdência, ou vai na agência e pede um extrato atual, manda pra gente aqui escaneado por e-mail, e a gente já compara para ti e já te manda o resultado. Ok? Beleza, então. Carregamento na saída. Alguns fundos cobram taxa de carregamento na saída, que dependendo se você deixa 1 ano, 2 anos somente, já tira tudo, aí é cobrada alguma taxa, né? Então também ficar atento a isso, que pode acontecer, né? Por isso é interessante vocês observarem no plano de previdência de vocês se tem taxa na entrada ou na saída. Geralmente a da saída é a mais interessante, né? Porque aí se deixar mais de 2, 3 anos, a taxa decresce e acaba em 0. Ok? Sim, Carlos, estou botando aqui o e-mail do contato@focalize.com.br. Só mandar um e-mail aí pra gente, né? Tá na tela aí no chat. A Liz mandou também mais em cima aí. Beleza. No final da palestra também vai ter os dados aí para vocês entrarem em contato, então podem ficar tranquilos. Certo? Então o carregamento na saída pode existir e vai chegando a 0 à medida que o tempo passa. Ó, aqui exemplos, ó. Uma pessoa que começou hoje a Previdência, deixou só 12 meses e quis sair, 3% de carregamento. Se deixou mais de 3 anos, 36 meses, cai para 0 e a partir daí tudo zerado. Então geralmente é o mais indicado, né? Carregamento na saída. Porque se deixa um tempo de 3 anos ou mais, fica zerado, não tem problema nenhum daí. Então, como é um investimento de mais longo prazo, a de saída é mais vantajosa, pois tende a 0, né? Passam 3 anos, aí já zera a taxa. Vamos fazer alguns comparativos entre Bradesco e Icatu. A linha verde aqui em cima é o CDI, a linha vermelha é o Icatu e a linha azul é o Bradesco, né? Então o Bradesco ficou lá embaixo o rendimento, o Icatu deu 88 de CDI e ficou bem mais acima, né, da previdência anterior. Temos mais alguns comparativos aqui pela frente, ó. Itaú contra a Sul América. A Sul América rendendo
mais do que o Itaú, né? Então a gente sempre vê as nossas aqui rendendo mais do que a dos bancos. Isso é normal, né? Não se espanta. Nesse caso, o Itaú rendeu 23, Sul América 26. E Brasilprev contra a Mafre. Olha aqui a Mafre que eu gosto tanto, né? A minha, particularmente, é na Mafre, um fundo multimercado aí. Realmente estou bem satisfeito, né? Vocês podem ver essa comparação aqui de dois fundos de renda fixa. A linha azul é o Banco do Brasil, a linha marrom é a Mafre. Pode ver que deu até acima do CDI, né? O normal aqui das previdências é dar em torno do CDI. A Mafre dando bem acima. Realmente os fundos dela têm sido excelentes. Então a gente recomenda bastante. Okay? Então todos os comparativos a gente tem ganho. Né? Quem quiser fazer, a gente manda por e-mail qual seria a diferença de rentabilidade estando num dos nossos fundos. Aqui, ó, fazendo um comparativo de um depósito inicial de 10 mil e depósitos mensais de R$100 durante 30 anos. O quanto se acumularia em cada uma das instituições. Olha aqui, ó, no Itaú, ao final dos 30 anos, com essa taxa de administração, taxa de carregamento e a rentabilidade, teria 201 mil. No Bradesco, 205. Banco do Brasil, 221. Olha agora a Sul América, 247. E olha o disparate aqui, o quanto dispara em relação a Icatu e Mafre. A Icatu chegou a 308 mil e Mafre a 431 mil reais. Todos eles são fundos de renda fixa conservador. A Mafre, a gente vê aqui, ó, pessoal, deu mais que o dobro do Bradesco e do Itaú, né? Então, esse comparativo que a gente faz para vocês aí em relação às previdências de vocês. Vocês podem ter uma rentabilidade mais do que dobrada no final do período se vocês compararem e fizerem uma boa escolha hoje. Mas tem que ser hoje para não perder tempo. Quanto menos tempo perdido, mais rentabilidade para cada um. Tá certo? Então, a partir de amanhã já aguardo vocês mandarem um e-mail sobre pedidos de comparativo. Vamos ganhar mais dinheiro, né, do que a gente está possivelmente ganhando hoje. Então a diferença de 229 mil aqui da Mafre para Itaú, né, é grande a diferença, né, pessoal? É forte essa diferença aí. Então não dá para ficar parado e aceitar como está a situação aí, que imagino ser de vários. Se vocês já têm uma previdência, já fizeram uma escolha, então a gente pode fazer a migração, né, que é a portabilidade. Vocês podem trazer o seu plano de previdência para nós sem custo aqui na XP, escolhendo Mafre, Sul América ou Icatu. Fica à disposição de vocês fazer a escolha, né? A gente vai passar os comparativos, vocês fazem a melhor escolha para cada um. E não tem nada de custo, né? Além de não ter custo, não tem burocracia nenhuma, porque tudo é a gente que faz por aqui. Você não precisa nem ir no gerente da previdência atual de vocês para pedir isso. Vocês mandam um extrato atualizado para a gente aqui, e a gente é que vai entrar em contato e fazer todos os trâmites burocráticos para fazer a mudança. Ok? Então a gente está trabalhando aí para vocês para melhorar o rendimento, né? Melhorar a reserva futura de valor financeiro e ter uma vida melhor aí com o passar dos anos. Certo, pessoal? Então, a gente consegue fazer essa portabilidade sem custo algum, né? Melhorando a previdência atual de vocês. Como é feito isso, né? Na transferência previdência não tem cobrança de imposto de renda, né? Essa cobrança só é feita se sacar, vocês não vão sacar, vocês vão estar trocando. Não tem burocracia, a gente aqui é que faz todos os trâmites. É que nem celular ou telefone, né? Alguém de vocês já deve ter feito alguma portabilidade assim. Então vocês conseguem manter tudo, manter até o mesmo número, só trocar o operador. É exatamente o que acontece, vocês mantêm a reserva que vocês já constituíram, só trocam aí de fundo e de segurador. É bem tranquilo. E não precisa vocês irem ao banco para pedir portabilidade, a gente faz tudo aqui pela XP, corretora de seguros. Ok? Então essa palestra aí também faz parte do movimento Acorda Brasil, né, que é Compare Antes de Investir, que a gente tanto prioriza aqui, né, pela Focalize junto com a XP.
A gente conseguir fazer essas comparações e trocar sempre para produtos alternativos e alternativas melhores, né? Então é isso que a gente está em busca, é isso que a gente quer de vocês, né? Vocês estejam alocados nas melhores aplicações possíveis, certo? E aqui, ó, uma breve sobre a XP. Por que a XP, né? A gente hoje tem, como eu comentei para vocês, 7 instituições, dentre as melhores 3, Mafra, Catu e Sul América, a gente vem comentando. Então vocês têm várias opções aí por nosso intermédio. Vocês podem fazer oportunidade sem a cobrança do imposto de renda. Temos as menores taxas de administração nesses nossos fundos, as melhores rentabilidades, como a gente viu nos comparativos anteriores. Tem a nossa assessoria, minha e do Monberger também, para esclarecer para vocês todas as dúvidas, né? Quem tem previdência já com a gente confirma isso. Então, assessoria aqui nossa, tempo integral com vocês, né? E a gente também aqui é um shopping financeiro, né? Essa visão nova da XP, onde a gente oferece todas as bandeiras, então, e não só, talvez uma que pudesse ser não tão boa. Então a gente tem 7 à disposição, como a gente comentou antes, e vocês podem escolher a melhor para cada um. Não é a gente que vai empurrar algo para vocês. Vocês vão ver no comparativo se é melhor e vocês vão poder escolher para qual querem fazer a troca. Certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Ó, o Paulo Correia já confirmando, nosso cliente de previdência. Maravilha, Paulo. Começamos um trabalho aí bem interessante, onde a gente fez bolou toda uma estratégia para frente, né, Paulo? Tudo desenhadinho aí, agora é só a gente fazer o que a gente colocou no papel, né? Então essa é a nossa assessoria aí que também faz diferença, né? Vocês têm alguém para auxiliar vocês na tomada de decisão e escolher as melhores opções. O Márcio também possui, né? Beleza, Márcio. Também deve estar bem satisfeito aí, né? Hoje a gente trabalha com clientes satisfeitos aí, que migraram principalmente de outras instituições onde estavam com rentabilidade baixa. Também vários que começaram uma previdência, começaram a pensar no futuro, né? A partir de quando viram essa palestra. Então, a consultoria vocês podem solicitar para a gente, né? Manda o extrato ou manda uma estimativa, se é previdência nova, de quanto vocês querem contribuir por mês. A gente faz algo estimado de quanto vocês conseguiriam arrecadar para o futuro. E para solicitar então comparativos é só mandar um e-mail para a gente. O Paulo disse que migrou do Banco do Brasil para Mafra e Catu. Beleza, Paulo? Isso a gente fez aí recentemente. Maravilha. Jorge, tu propõe uma carteira de tesouro direto, fundos imobiliários, ações. Isso é uma carteira pessoal, né? Isso é uma carteira que pode ser interessante em algum momento, mas ela não vai naquela busca de planejamento sucessório, não vai em busca da taxa de 10% que a gente viu na Previdência, que é atrativo se deixar mais de 10 anos, né? E não vai em busca daquela facilidade de poupança mensal que a gente tem na Previdência, né? Então tem várias mudanças aí. Ter uma carteira própria em tesouro direto, fundos imobiliários, ações, outras alternativas aí seria algo diferente, né? Totalmente diferente do que uma previdência. Outros objetivos, né? Eu, por exemplo, tenho a minha previdência e tenho a minha carteira própria com títulos de tesouro, fundo imobiliário e ações, né? Eu trabalho das duas maneiras. Uma priorizando o longo prazo e outra onde eu faço operações de mais curto e médio prazo, né? Nessa minha carteira própria, então. Dá para fazer uma mescla aí das duas situações. Beleza, Jorge? Entendido aí? Maravilha. Então essa palestra nossa aí faz parte da grade, né, da XP, de várias palestras. A gente está trazendo toda semana para vocês uma palestra diferente, né, sobre temas diferentes, para realmente desmistificar algumas informações aí sobre o mercado, né, e passar todos os ensinamentos aí que a gente consegue para vocês aí nessas palestras.
O Márcio pergunta sobre o fundo CSHG Juro Real, né? Inclusive o fundo que eu tenho na Mafre, ô Márcio. Então posso falar bastante sobre ele. Esse é um fundo Juro Real que ele é exclusivamente de títulos do Tesouro NTN-B, né? Então são títulos vinculados à inflação, né? Taxa de juros mais um percentual, então. E a taxa de juros em 2012, com ela em queda e com a inflação projetando para cima, esses fundos chegaram a render em torno de 20% a 25% no ano passado. Nesse ano, o que a gente está vendo nos primeiros meses é uma queda da rentabilidade, justamente porque essa esticada aí no ano passado foi muito forte, né? Então, o fundo rendeu o que teria para render em 2 anos e um só. Então, nesse início de ano, esse fundo aí a gente pode esperar algo um pouquinho mais lateral. Okay? Mas para pensamento a longo prazo está tranquilo, né? Um dos melhores fundos aí que a gente tem. Então, como o investimento é para longo prazo, justamente a gente consegue encarar um pouquinho mais de calma, né, nesse investimento. Beleza? Ok, tudo deu ok aí? Maravilha, aqui a gente traz a agenda dos próximos eventos, né? A gente vai ter nos dias 11 e 12 de março agora o curso de análise gráfica de ações, né? Dias 11 e 12, é próxima segunda e terça-feira. Aqui no site, né, numa área exclusiva para quem se inscrever, valor de R$350 para quem é cliente de previdência ou quem é cliente aí pelo operações ou renda fixa com a gente. A gente tem um desconto aqui ficando em 280, ok? Então, curso de análise gráfica de ações para quem opera no mercado aí, fundamental, né, para ter mais base para as operações. E na próxima quarta-feira, dia 20/3, tem uma palestra de imposto de renda comigo, né, um tema também bem importante, aí, já que a gente está agora em período de declaração de IR, né? Então, para o pessoal que tem dúvidas, palestra fundamental, próxima quarta comigo aqui na página inicial, nesse mesmo horário. Ok? 19h30 às 20h30. Espero vários de vocês aí junto da gente aí novamente. Okay? Então aqui está a grade. Para se inscrever, a palestra de imposto de renda vai ficar nos próximos dias aí na página inicial. Vocês podem também fazer inscrição por e-mail. Que daí a gente consegue depois, com esses e-mails, mandar a gravação também, né? Para quem não conseguir acessar. Aí vocês têm o link lá direto. Inscrição no curso, só mandar um e-mail para a gente. Também pelo contato@focalize aí. Que a gente tira todas as dúvidas e inscreve vocês, manda também pagamento aí através do PagSeguro do UOL pela internet. Certo, pessoal? Aí está o nosso muito obrigado, então, né? Nosso escritório Focalize aqui em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, atendemos todo o Brasil, né? Somos um escritório que atende via internet, então, essa tecnologia aí, a flor da pele, né? A gente já somos uma empresa de primeiro mundo aí, né? Sempre conectados com vocês. Tá aqui meu nome, o André também, que fez o início da palestra. Nosso telefone aqui do escritório, né? Colocar aqui maior para vocês. 5133989910. O meu e-mail para vocês já mandarem, né? Em seguida, estou aguardando já o pedido de comparativo de vocês por e-mail. Manda para mim ou para o contato@focalize.com.br. E o nosso site aí também à disposição da turma toda. Certo, pessoal? Bom, me resta agradecer então a todos aí pela presença, né? Uma satisfação enorme da gente aí estar em contato com vocês, passando esses conhecimentos, né? Esperamos que vocês então procurem, né, as melhores alternativas aí a partir dessa explanação da gente. Ok? Um abração a todos, bom final de noite e até os próximos eventos da Focalize.